Abaddon igual a Apollyon. 3. Interlúdio indispensável. 4. A mulher e o dragão. 5. Et portae inferi non praeva lebante. 6. Guerra no céu. 7. Uma olhada na guerra descrita. 8. O que pode ser uma guerra dos anjos? 9. A derrota irremediável. 10. O fim de Satanás. E, sobre o Antigo Testamento. 1. A serpente do Gênesis. Em seu discurso sobre a história universal, Bossuet diz: Moisés propõe aos judeus carnais, através de imagens sensíveis, verdades puramente intelectuais. Assim, a serpente do Gênesis é uma imagem viva de desvios falaciosos do tentador, e a terra, da qual se diz que a serpente se alimenta, significa os pensamentos vis que o tentador inspira em nós. Embora a águia de Mo tenha a fraqueza de seguir geralmente a exegese alegórica dos padres em vez de se ater à única óbvia, esta última aparecendo-lhe como uma pedagogia que conduz àquela, admite-se o hábito de que neste caso a sua interpretação é essencial. O fato é que observa Numa, toda a história da queda no Gênesis está cheia de dificuldades, repleta de problemas. Encontra-se ali, sem dúvida, um relato de fatos autenticamente históricos, algo realmente aconteceu. Mas, tão visivelmente, esses eventos reais são apresentados a nós de forma estilizada, folclórica, clichê e alegórica, e por meio de alusão significativa, símbolo sugestivo, em vez de registro, a Bíblia ignora a pura e simples notícia. Assim, a carga, em termos de croquis, entrega e revela muito melhor o modelo do que o retrato. Além disso, no que diz respeito ao Gênesis, um estado de ser, uma dispensação, um éon, que nos tornamos incapazes de compreender, a história também se insere entre dois éons, misteriosos e irredutíveis a noções derivadas de nossa experiência, aquela depois do último dia, e aquelas antes da queda. A vida edênica é para a escatologia como, entre si, as duas metades, direita e esquerda do corpo humano, forma de símbolos. Battifoll mostrou que, para os antigos, o símbolo é um mito, não imaginado do nada, mas tomando emprestado seus elementos de apresentação da realidade. Nenhum dualismo cartesiano entre a coisa e o signo, mas simbiose e sinergia, dualidade complementar, síntese alcançada pela unidade superior de significado, de alcance. Também o símbolo pode nos dar essa obscura, quase conhecimento connatural do inefável que conceitos e estruturas abstratas são impróprios para conferir. Jesus, que quer que contatemos realidades vivas, e nos conduza a estados de espírito, ensina, portanto, por meio de parábolas. A provação de nossos primeiros pais deve nos interessar aqui apenas na medida em que lança luz sobre o nosso assunto. Ora, em virtude da sua própria constituição, o homem não podia deixar de sentir a tentação, sem a qual, aliás, não poderíamos sonhar com o seu progresso e ascensão. Eclesiastes 3:21. No entanto, o equilíbrio interior de Adão é tal que os encantos puramente externos deste mundo não poderiam afetá-lo. O peso, a atração, a sedução gravitacional desses prestígios, que só pertencem ao que Pascal chamaria de magnitudes, ou à ordem da carne, não poderiam, sem a intervenção de um espírito sedutor e iniciador demoníaco, Tim 4:1, ele próprio enganado e enganado por sua paixão cega. 2 Tim 3:13, deorbita o homem, ele para aliená-lo, para arrebatá-lo da atração do reino. O diabo teve que acelerar a tentação insinuando-se no coração de Adão. João 13:27. Tal era o papel da serpente. As mais diversas explicações têm sido dadas sobre esse personagem, tanto reais quanto simbólicas.
Mas o mais satisfatório parece-nos ser o mais simples, o mais comum nos primeiros séculos da Igreja, seja qual for a nossa concepção do demônio, vale também para a serpente. Na tradição rabínica, a serpente é fornecida, não só linguagem articulada, mas com membros e pernas. Sua aparência evoca a de um camelo, Pirkei de R. Eliezer, 13, e Alcalfe Shin, 1, 8c, Ber. Rabi, 19, pensa-se nos grandes saurios das origens. Este ator envaidecido de uma astúcia bastante curta, este, traidor, do drama primitivo, que só se encontra aquém da simplicidade, da pobreza de espírito, do desmanche de uma alma aberta. Sem dobras nem recessos. O instinto dos antigos pintores representava-o alimentando-se do fruto proibido, de modo que sua atitude sozinha, mesmo sem nenhum discurso articulado, fala, age pelo contágio do exemplo e sugere dúvidas quanto às ameaças divinas. Mas, se ele comer sem morrer, de repente, significa que ele já está morto. Como nós mesmos já estamos assentados no céu em Cristo, Efésios 2, 6, Colossenses 3, 1, 4, assim o tentador já está, virtualmente como que em indulto, entregue à segunda morte. Apocalipse 20, 14, os seus pseudo-dias estão contados. Lucas 10, 18. Arrasta pela criação o simulacro da vida, a pseudovida que mata, começando por aquele que a espalha como um rastro de baba. Segundo a tradição judaica, a serpente seduz o primeiro casal aumentando a proibição divina. Deus proibiu comer, segundo o tentador, é até proibido tocar na árvore. Agora, ele a toca, e nada de desastroso acontece. Veja. Eva, portanto, também tocada, de repente viu o demônio sob o disfarce um réptil, levou um susto. Perdeu a cabeça e, num ataque de vertigem, pânico e desespero, comeu e fez o marido comer. A queda seria, portanto, efeito de escrúpulos, dessa falta de esperança e de fé, desse rigorismo jansenista que ignora-se, e antes da carta, começa-se por tertulianizar, depois desanima-se e abandona-se tudo. Aqui, no capítulo 2, Demonologia Rabínica no Tempo de Jesus, número 1, os 3 papéis de Samael. Esta serpente, o Apocalipse identifica-o sem dúvida com Satã, ele foi precipitado, o grande dragão. Nota 1, a antiga serpente, aquele que também é chamado o Diabo e Satã, o sedutor de toda a terra, Ap. 12, 9, isto é, no vocabulário escriturístico, de toda natureza sensível. Pelo canal do homem. Com 8, 20. No credo de Niceia, Terrae encontra-se esclarecida por Visibilium Omnium. Veremos pela nota 2 da página seguinte que a terra pode conotar um significado mais universal e metafísico ainda. No entanto, a intervenção deste personagem, ativo até o fim dos tempos, mas já gozando de seu praelibatio sentiai, como diz Tertuliano, nos coloca diante de outro problema, a origem do mal. É relativamente fácil dizer como começaram as relações dos malditos com a espécie humana, mas é terrivelmente difícil e provavelmente impossível, hoje, explicar, exaustivamente como, no próprio seio da eternidade, pode ter se originado o pecado, o mal moral, a perversão do espírito. 2. Maldade e maldade. A árvore do conhecimento do bem e do mal nos é apresentada na Bíblia apenas por relação à proibição de comer o seu fruto, apenas como, quase, um pretexto para esta proibição, esta colocação à prova. São 2 temas, primeiro independentes, sob seu aspecto estático, depois combinados, sob seu aspecto dinâmico, a árvore e o proibido. A árvore existe apenas para ser decretada vitandus, é mencionado apenas em conexão com essa possível tentação. Não existe a árvore e o proibido, mas o proibido da árvore.
O conhecimento do bem e do mal não resulta, no caso de comer, de uma determinada propriedade, essência ou natureza característica desta árvore, qualquer árvore proibida. Uma vez que Adão comeu seu fruto, desencadeou nele instrumentalmente este conhecimento Nietzscheano do bem e do mal. E, aliás, qualquer não comer, se Deus tivesse ordenado comê-lo. Fabricamos, portanto, de raiz um pseudoproblema mitológico Golden Branch entre outros pelo prazer de tentar em vão elucidá-lo. O que conta, portanto, é, em si, o proibido da árvore, já que ela tem que ser fixada, para concretizá-la, anexa-la a algo. Essa defesa, o que significa? Isto, Deus certamente quer que o homem conheça o mal, mas como o próprio Deus o conhece como uma possibilidade detestável. A ideia do mal não implica apenas a ausência total ou parcial do ser, sua invasão pela ferrugem da indeterminação, pelo caos ou pela azafama bíblica. Ausência total, Deus não odeia o inexistente. Deficiência parcial, somente os gnósticos, em seu angelismo antifísico, certas tradições Rosa-Cruzes, retomadas hoje por Steiner e Heindel, imaginam dois poderes demoníacos, Ahriman, der Ungeistige Geist, o materializador, que tenta reduzir a criação à densidade máxima grosseira, é a coagula do solve e coagula hermética, e Lúcifer, que tenta precipitar a espiritualização radical de todas as coisas, é o solve da fórmula alquímica, a realização hic et nunc da chamada lei do Vinsou, passagem de todas as coisas além de qualquer forma ou determinação seja qual for, retorne a esse estado incondicionado, do qual se pergunta por que o deixaram. Sobre seu Lúcifer, está intercita, obviamente, Gênesis 3,5, identificaria isso tornando-se com malícia, o ato puro, aliás, o bem difusivo do ser, só poderia, em relação a ele, testemunhar a bondade, a misericórdia e a onipotência providencial, encher, esta, terra, no simbolismo taoísta, a terra, te corresponde ao Indumula Prakriti ou matéria, do aristotelismo o caos de Soloviov, a sofisia criatural de Bulgakov. É o puro poder, ao qual somente o ato puro pode conferir existência, presença objetiva e concreta. Como o profundo as águas do mar cobrem o seu fundo, Isaías, 11,9, AG, 2,14. A partir daí, a ideia do mal, no que há de positivo sobre ele sendo dotada do sinal de menos, sendo voltada contra o ser, o triunfo, na criatura, da existência sobre a essência, da vita, como diz Lucrécio, sobre a vita e causai, caos pondo ordem, essa ideia, digo porque é efetivamente objetivada, porque é suscetível de realização concreta, porque é uma possibilidade, não pode subsistir na solidão e na independência de um esse a si, ela deve estar eternamente presente no pensamento de Deus, os exegetas anglicanos interpretaram neste sentido. Isaías, 45,57. Do contrário, o mal seria absurdo, contraditório, a ponto de nunca conseguir atingir, nem mesmo a objetividade da presença concreta, mas até o estado puramente subjetivo da representação intelectual, não digo, da imagem. A partir de então, de modo que o homem criado à imagem de Deus, hebraico traz, em vez de imagem, sombra, reflexo, xelen, isto é, capaz de ascender à semelhança de seu modelo divino, com os padres gregos, distinguiremos entre a imagem, analogia do ser, impressa de uma vez por todas no homem a natureza social de Adão reproduzindo, como num espelho, a essência trinitária de Elohim e a semelhança, analogia da ação, que nos compete desenvolver manifestando, como testemunhas fiéis e verdadeiras, esta imagem, que podemos afirmar ou negar com a nossa vida, este nome, que devemos santificar. Ap. 3,
14, Mate, 5, 16, 6, 9. Pode perceber essa semelhança? Este é o significado da fórmula ambrosiana, plagiada por Goethe: torne-se o que você é. Ele também deve conhecer o mal, mas como Deus o conhece, o mal é então uma pura possibilidade, fadada à não realização, algo que, para o homem, permanece, e sem dúvida sempre permanecerá, exterior, estrangeiro, hostis. O mal, diz mais ou menos Jesus, não tem nada em mim, recusado para sempre, odioso, vomitado antes de qualquer degustação. Portanto, comer desta árvore do conhecimento do bem e do mal, que é toda árvore proibida. Entre outras, Nietzsche, 7, 16, 18, provar, saborear, experimentar, experienciar na própria ação, portanto no próprio ser, agere sectur esse. A diferença entre o bem e o mal é tornar-se capaz, graças a esse discernimento, a esse conhecimento que põe em jogo a pessoa inteira, isolando-a, concentrando-a em si mesma e em si, além o bem e o mal. Jenseits von Guten und Bösen, fórmula da aceidade nietzschiana. Pelo menos intencionalmente, todo o ser, arbitratum rapinam, fio, 2,6, o mal e, consequentemente, operar a proporção dele. É manipular Deus, de quem Jesus afirma categoricamente que ele é o bom, o único bem, é para tomar o lugar de Javé, como ele mesmo define sua natureza em Isaías 45,57. É também iniciar-se neste conhecimento discriminador e como que serenamente, soberanamente, indiferentemente, através da contemplação, da consideração desinteressada, dentro da experiência, do Erlebnis, nela e através dela. É ainda conhecer o mal escolhendo praticá-lo, tolerá-lo, identificar-se com ele, ainda que se pretenda dominá-lo pela própria transcendência. Conhecer o bem e o mal não é simplesmente discriminar. Deus, considerando-se a si mesmo, conhece positivamente o bem, que ele se identifica consigo mesmo, e nega, recusa o mal, negar-lhe o acesso ao seu pensamento. Seu próprio conhecimento do bem coloca tanto a possibilidade do mal quanto sua exclusão. Mas um conhecimento do bem e do mal, apresentados como iguais termos, oferecidos ao pensamento como intercambiáveis e indiferentes, colocados em paralelo como valores da mesma ordem, mesmo complementares, postula um conhecedor que os transcende, incondicionado, absolutamente neutro. É identificar o homem com o Vedanta Advaita, torná-lo mais que Deus, é tornar-se de alguma forma connatural com ele, tornar-se uma encarnação do mal, uma porta de acesso a esta pura possibilidade no mundo das realidades objetivas, de modo que quem quiser conhecer o mal por sua vez, basta apontar-nos o dedo, dizendo: aqui está. Convenhamos que há mais aqui do que uma simples deficiência do ser, uma lacuna ontológica. O mal não é apenas imperfeição. Tartufo, parasita de seu benfeitor, carece de teto, ainda é apenas uma desgraça. Mas ele volta sua própria bondade contra Orgon, ele usa contra Orgon os poderes, bens e dons que recebeu dele, ele o usa como uma arma contra ele. Ao pretender substituí-lo, ele o assassina, pelo menos virtualmente, ele o suprime, pelo menos intencionalmente, por falta de algo melhor. Deficiência ontológica? Sem dúvida, mas muito mais, superabundância mórbida e proliferação cancerosa do ser e do ser emprestado. O mal, na sua malícia, instala-se no ser, em Deus, como aqueles parasitas do mundo animal que devoram o seu abrigo vivo. Lidando com o ser infinito, sem dúvida ele não tem chance de sucesso. Mas, no fundo, o crime já foi perpetrado. Nietzsche 5,28. Nós excedemos. Doravante, a concepção aristotélica do mal simples, carece, parcialmente, de ser. Seria impossível que o mal tivesse qualquer existência, mesmo puramente subjetiva, como um pensamento possível, uma evocação-rejeição,
se a sua ideia não estivesse eternamente presente em Deus, Isaías 45, 7. Mas essa ideia, Deus não poderia acolhê-la, aceitá-la, tolerá-la, torná-la sua o que, para o motor imóvel, de Aristóteles, o taoísmo falaria aqui de Val ou F, da influência ou atividade, não edindo, de céu, de sua ação de pura presença. O hinduísmo tem o Chakravarti, aquele que gira a roda cósmica, mantendo-se imóvel. Os tomistas dirão que a criação consiste, sem que nenhum ato afete. Por seu transitivo caráter, a simplicidade imutável e imutável de Deus, na relação de dependência absoluta da criação nele, equivale à criação, a bênção benfeitora do Gênesis 1, afirmar um ser é, para a ipsissima vita, colocar na presença objetiva. Sem negar a si mesmo, a ele, o infinito, ao instalá-la positivamente no ser, esta ideia, ao instalá-la na presença, mesmo como limite, ao inseri-la no esquema universal. Deus não pode, portanto, pensar o mal, exceto para negá-lo ao mesmo tempo, para rejeitá-lo como uma hipótese odiosa. A fortiori, não pode ele criá-lo, conferir-lhe Dasein, a presença objetiva e concreta, fazê-lo, ou, de qualquer forma mesmo que fosse possível em sua natureza simples e imutável aceitar submeter a seu respeito a menor propensão, como se lhe faltasse alguma coisa, para colocar o mal na existência real, manifestada, até mesmo para permitir que floresça no curso da história. Para ele, o mal permanece, eternamente, um abominável não-Deus, a hipótese de uma existência sem essência, de um ser anárquico, sem sentido, sem valor, sentido ou alcance do caos. Nada mais. Sem dúvida, os piores excessos a que poderia conduzir o mal, uma vez objetivado e encarnado, são desnudos, descobertos, implacavelmente, espalhados, intus et foris, como numa quarta dimensão, a sua presciência, aos seus olhos, Reb. 4,13. Mas ele não para por aí, ele não vivica aquelas larvas olhando para elas, pois, seus olhos são puros demais para contemplar o mal, ele não pode contemplar a iniquidade, Abacuque 1,13. A própria ideia da revolta do mal, rascunho natimorto de um ataque criminoso em sua plenitude, o que há de mal na criatura é, antes de tudo, um insulto, não a essa criatura, Deus, pois o que ela tem de realidade, de ser positivo, o que o mantém na presença, é ele. Todo pecado tende a desdivinizar Deus, a fazê-lo servir de instrumento, de objeto. É uma tentativa de transubstanciação fundamental ao contrário. Todas as suas obras, tais como surgiram do fiat criativo, ele as declarou boas, e, após serem coroadas pela criação do homem, excelentes, muito boas, em virtude da própria virtude dessa perfeição, dessa conclusão general, 10, 12.18.25.31, isto é, inalterado, puro, sem a menor tendência para o mal. Isso, além disso, não é inerente à matéria, a projeção do mundo no ser não é uma queda, 1 Pedro 1,20. E a criação de vontades relativamente livres, a humanidade é uma sociedade de responsabilidade limitada, não implica necessariamente no mal. Sua existência, como fenômeno concreto, efetivo, objetivo, não é necessária para o julgamento e progresso dos anjos e dos homens. Nunca deveria ter existido, em presença, e Deus certamente não quis assim. Digamos mesmo que em certo sentido o mal. O verdadeiro, aquele que nada poderia compensar, o mal moral, Nietzsche, 24, 12, não existe. Mesmo no tempo presente, não é algo ou alguém, não é, em si para si, um ser, uma criatura, um objeto. Como as larvas da Odisseia, que aguardam ansiosamente o derramamento de sangue negro, para encontrar ali algo para escapar de seu
vazio, Rom, 8, 20, texto grego, para saciar sua sede feroz. Presença, o mal. Só existe se lhe dermos as possibilidades de sua manifestação, portanto na medida em que as más vontades se consagram a ele como os fiéis de Javé se santificam por seu Deus onde as criaturas espirituais o adotam, lhe dão asilo e sustento, declinam, para que, cresça, até que não sejam mais eles que vivem, mas o mal neles, portanto o nada, o vazio. Expurgue essas almas rebeldes, liberte-as, e o mal ficará sem habitat, sem comida, sem personalidade assumida. Voltará a ser uma simples hipótese, um limite negado, uma ideia rejeitada pelo próprio ato que a evoca. Mas, para que as vontades das criaturas sejam realmente boas, em profundidade, com uma bondade que soa plena, dotadas de espessura e densidade, elas devem ter visto, considerado o mal, mas sem sombra de simpatia, mesmo de indiferença, sem qualquer desejo de conhecê-lo experimentalmente. Da mesma forma que o bem. Eles devem escolher livremente ter um conhecimento sábio e fecundo somente de Deus, o único bem, diz Jesus. Como poderíamos sequer sonhar com uma vontade santa, dedicada a Javé, se não admitissemos a necessidade de ela se ver confrontada com o mal para uma escolha que o compromete plenamente e o torna, intencionalmente, bom ou mal? É por isso que a própria criação de seres destinados à santidade parece implicar, em geral e salvo em casos extranormais, o risco, para eles, de uma escolha fatal. 3. Queda dos anjos. Esta provação indispensável foi suportada por mentes anteriores ao homem. Entre essas hierarquias angélicas estabelecidas por Deus como agentes e mediadores em relação à criação inferior aguardando a criação do homem ou, desde a queda, sua restauração na glória há alguns que escolheram bem e outros prejudicaram. Segundo o esoterismo muçulmano, Deus antes de objetivar a ideia divina do homem na forma de criatura, o mediador universal, tangência do Criador e da criação, igreja dada desde a eternidade, teantropia subsistente, essência participativa do Altíssimo tem manifestado sob a figura ou chura do Adão celeste ao mundo dos espíritos, para que o adorem, Satanás recusa, por desprezo pela futura encarnação desta espécie viri, como diz Daniel, o Adam Kedmon da Cabala, o homem celestial, de São Paulo. O homem universal, do Islã. Daí sua condenação. Este protognóstico considera indigno prostrar-se diante da ideia celeste da criatura mediadora. Chefe dos 7 espíritos diante do trono, anjo da face e Metatron, em pé dentro do véu, destinado a se tornar a teofania por excelência, o mensageiro da divina presença, aqui ele é reduzido ao posto de principado, de cosmocrator ou de poder cósmico, neste universo físico que seu angelicismo detesta. E, justo castigo, segundo certos cabalistas cristãos Guillaume Postel, por exemplo, e, atualmente, Gabriel Uan Episcopatum ejus accepti alter, a Virgem, flor suprema da humanidade simples, torna-se rainha dos anjos, em seu lugar. No Eon cristão, é doravante a teofania por excelência, La Salete, Lourdes, etc. De que forma deve ser concebida a tentação dos espíritos puros? Seria temerário e vão fazer afirmações firmes e maciças sobre este assunto. Mas 2 caminhos se abrem diante da inteligência em busca, não de certezas impossíveis, mas de hipóteses plausíveis, capazes de se inserir, sem impropriedade, no sentido etimológico da palavra, no esquema geral do dogma revelado. Acreditamos, aliás, que é possível fazer uma síntese dessas 2 concepções. São Paulo recomenda a Timóteo que não admita ao episcopado um neófito, para que, enredado na soberba, não caia na mesma condenação do diabo, 1 Tm. 3, 6.
Pois, o orgulho é a origem do pecado, quem se apega a ela, derrama a abominação como chuva, Eclesiásio 10,13. Parece, portanto, que, para o apóstolo, a queda daquele ser que hoje chamamos de hostil, Satanás, o espírito que sempre nega, de Goethe se deve à soberba, é compaixão que ele se divertiu, encontrado em ele próprio todo complacência e bem-aventurança, triunfava por ser o que era, saboreava a embriaguez de ser príncipe e capuz da hierarquia celeste como se não fosse um mendigo infeliz como você e eu que se deleitava, em Narciso, no superabundância de dons e poder que descobriu em si mesmo. Et que non possuti de un adjuterem suum, sed speravit in multitudine divitiarum suarum, et praevaluit in vanitate sua. Propterea Deus destruet ti infinem, evelet ti, et emigrabit ti de tabernáculo tu, et radicentuam de terra vitenium, Salmo 52,79. Mas o Salvador se expressou mais explicitamente do que São Paulo ao afirmar que Satanás não tem permanecido firme na verdade, João 8,44. É um texto que teremos de rever mais de perto quando falarmos de São João. Mas, desde já, notemos que, para este evangelista, qualquer tipo de pecado consiste em afastar-se da verdade, concebida como a da equatio crishura et verbi. Ao rediason altus em tealeteia de João, 17,17 corresponde o elechoiontes em ágape, de Efésios, 4,15. Notarão o quanto esta fórmula de imanência espiritual, devida ao Salvador, se assemelha à clássica expressão, em Cristo Jesus, tão frequente no apóstolo. Al-Haqq, a verdade, no Alcorão como no quarto evangelho, é um nome reservado para Deus como participável. Mas, esta posição, o demônio não a manteve. E é o mesmo para os seus cúmplices, para as hierarquias que consentiram em deixar o seu influxo saturar todo o seu ser, estes anjos não guardaram o seu princípio, como se guarda os preceitos do verbo, principium crishura idei, João 14, 2, Monai, Apocalipse 3, 14. Sendo a palavra ao mesmo tempo verdade, caminho e vida, os seus preceitos são princípios, e guarda-os, constituindo vasos, 2 Coríntios 4, 7. Porque abandonaram o seu habitat ontológico, diria Jesus, o seu abrigo, Judas 6, João 14, 2. Por outro lado, uma tradição judaico-cristã e muçulmana, sobre a qual ainda teremos de voltar, quer que os anjos rebeldes tenham se revoltado, por respeito aos direitos da criatura espiritual, como se, em relação ao ser em si e por si, todas as criaturas não pesassem, na balança do real verdade, nada mesmo. Quando aprenderam a glória a que Deus quis elevar o homem em si, a imagem do Criador, no mundo das formas, a mais bela, Alcorão 95, 4. Referimos-nos aqui à forma no sentido do sânscrito rupa, o determinado, condicionado, configurado, o finito. Os demônios parecem, aliás, confundir espiritual e imaterial, a sabedoria eterna manifestada por a Sofia da criação, Bulgakov. Esses gnósticos antes da carta não poderiam ter concebido a eminente dignidade da matéria, ela será salva, diz Santo Irineu. Notre Cosmos et Gloire, Paris, Vrim, 1947. Terra, no taoísmo é equivalente diante daquele que dispensa os de ser, Taiki, de Cristo. Efésios 1, 4, 10. Cabeça do corpo com inumeráveis membros, Ecclesiae Angelis et Hominibus, porque ele é o reconciliador, por sua cruz, de criaturas terrenas e celestiais, Colossenses 1,20. Tal, de fato, é o pleroma que deve permanecer nele, Ibid 1:19. O mistério da encarnação não deveria ser revelado nem aos princípios e fontes do ser,
numa capacidade relativa e secundária, nem aos governantes do cosmos, pertencentes aos níveis supercelestiais do ser, aquele, hoje, diz São Paulo, este é o Aeon cristão na teologia rabínica Malkuta de Meshicha inaugurado pela encarnação. Lucas 10, 18, João 16, 11. Altas hierarquias espirituais. Este texto do apóstolo traz, em vários manuscritos, em vez de oikonomia tomusterio, dispensação, plano do mistério, koinonia tomusterio, ou seja, o mistério coletivo, a comunidade do mistério, os salmos sod. _ etc., Cambridge, 1878. Esta versão apenas acentua ainda mais o caráter eclesial da manifestação da criatura, no mundo, da sabedoria policromada, de Deus. Efésios 3,8, 11. É toda a raça humana que Deus destina para o papel de mediador cósmico, prometido para a glória em caso de serviço bom e leal. A chave desse desígnio é evidentemente a união vital, pessoal e hipostática, das duas naturezas em Cristo, cabeça e germoplasma da Igreja, as riquezas insondáveis, a plenitude da divindade, presente no Cristo completo e pleno, desde a cabeça até os membros, como um corpo, Colossenses 1,19, 2,9. Mas a encarnação vai além de toda conjectura, em si, particularmente inconcebível para os espíritos puros, são belos, querer olhar para baixo, nestes abismos da caridade divina, 1 Pedro 1, 12, sem a revelação expressa que, hoje, os traz, n. 9, p. 188, a Igreja Evangelis et Hominibus, a misteriosa comunidade, incrível à primeira vista, não podiam compreender uma gota do destino glorioso do homem e, fatalmente hostil a todos os homens e a todos os homens, este a revista da ontologia, correria o risco de recusar a adoração do homem-Deus. De perder a reconciliação, a paz, que ele traz, também aos anjos, pelo sangue da sua cruz. Colossenses 1,20, se, desde o início, assim que conheceram os propósitos de Deus sobre nossa espécie, não haviam confiado nele, antes da encarnação, antes mesmo da criação de Adão, assim que vislumbrar a espécie viri, a sura do misticismo muçulmano, com humildade, em virtude de um ato equivalente ao que seria a fé para nós. Sem dúvida, os demônios acreditam, mas eles tremem, Tiago 2, 19, porque têm a crença sem fé, que é sobrenatural, uma incoação da vida divina em nós, portanto transcendente ao seu conteúdo humano, em nós, aos conceitos que a exprimem ao transpô-la. O problema do acto de fé dos anjos, anterior à sua elevação ou confirmação na ordem sobrenatural, porque a concomitância na duração pode andar de mãos dadas com a anterioridade lógica, coloca-o da sua natureza. Mentes absolutamente puras, como quer a escola ou relativamente. Matéria em relação a Deus, espírito em relação ao homem, diz São Gregório Magno. As noções hindus de forma, sutil, roupa, ou envelope, coça, isto é, psíquico, a matéria de que são feitos nossos sonhos, Shakespeare, a matéria das imagens oníricas, o papel dos sonhos nas escrituras, permitem-nos compreender os numerosos padres, e depois deles São Boaventura e Newman, que atribuem aos anjos uma certa corporeidade. Um corpo não é necessariamente ponderável. Segundo o Salvador, os justos ressuscitados, possuidores de um corpo glorioso, qualquer que seja sua natureza, serão como os anjos no céu. Lucas 20, 36. Esta concepção possibilita uma duração de provação para os anjos, pois sua espiritualidade pura já não os condena à fixação imediata, e textos como F. 3,10, 1 Pedro, 1,12, Colossenses, 1,20 assume um relevo vívido diferente, como veremos mais adiante. A partir daí, nem todos os demônios se tornaram assim ao mesmo tempo,
nem a queda de cada um deles foi imediatamente consecutiva ao seu confronto com a prova, nem todos os espíritos são, ainda hoje, irremediavelmente, bons ou maus. Aspas parêntese que abre ponto. J. H. Newman, Apologia, trad. L. Michelin DELIMOGES, Paris, Blaudy Gay, 1939, pp. 58-59. Nem é preciso dizer que aqui se está simplesmente questionando a plausibilidade de uma hipótese. Para os satélites de Satanás, está, portanto, na raiz de seu orgulho, a falta de fé, deficiência o que os antigos teólogos chamavam de fides formata. Gal. 5,6. Se o mundo rejeita a loucura da cruz, os demônios recusaram-se a admitir a deificação do ser contingente, a participação do não ser no ens a si. Agora, a criatura contingente julgará os anjos. 1 Cor. 6,23. O que os levou a rejeitar as visões de Deus sobre o homem, de acordo com a tradição judaica. A inteligência deles não podia se aliar ao que consideravam loucura, pura irracionalidade, uma divagação absurda e arbitrária do Todo-Poderoso. Eles ignoraram a futura encarnação do Adão definitivo, portanto, sua atitude perfeitamente razoável teria sido justificada se, justamente, Deus não tivesse exigido sua adesão cega ao Filho do Homem, Daniel 7, 13 e 14. Os judeus, quando este personagem se tornou um deles, assumiram a rebelião farisaica dos anjos caídos, e não se surpreende, sendo exatamente a mesma a culpa deles, que em São João, o Cristo, os comparou a demônios. Tais são as duas concepções que os judeus do tempo de Jesus deviam às suas antigas tradições verbais, no que diz respeito à queda dos anjos. Veremos alguns detalhes característicos mais adiante, mas já parece que essas duas visões são perfeitamente conciliáveis. 1 grau o orgulho, por falta de fé, fez com que os demônios perdessem seu status ontológico, está ontológica inicial. 2 graus manifestaram este orgulho, em forma de inveja. Sabedoria, 2, 23-24, Deus criou o homem para a imortalidade, fê-lo à imagem da sua própria natureza, é por a inveja do diabo de que a morte veio ao mundo. Quando, do desígnio divino sobre o homem, lhes foi revelado globalmente o ápice, enquanto não podiam descobrir por si mesmos, entre os acontecimentos vindouros, a encarnação, a única chave que poderia, aos seus olhos, justificar a louca e detestável antropoteose. Operatio eorum est hominis evergam, tertullian, Apol. 22. 4. Dereliquerante suum domicilium, Judas, 6. Em que momento da história cósmica ocorreu a queda dos anjos, até onde podemos falar, neste caso, com uma única falha, as hierarquias pervertidas se desprendem da árvore da vida como um cacho pesado, o contra-videira. Duvidamos muito. Serve. Não sabemos muito sobre isso, mas, de repente, um novo éon se constitui, este mau aeon, diz o apóstolo, Gal. 1, 4, que retoma involuntariamente o tema hindu de Kali Vosega. Mas pode parecer, pelo menos à primeira vista, que, para São Judas, esta catástrofe está relacionada com a dos filhos de Deus, que precedeu o dilúvio, e encontra nele o seu análogo. Porque este apóstolo escreve, pois os anjos que não guardaram a sua própria origem, guardaram, no sentido existencial, Novo Testamento, para encarnar, para se objetivar em si mesmos. Permanecem inalterados, fiéis à ideia criadora que vos colocou na realidade ser, mas, ao contrário, abandonaram o habitat que era específico para eles. Compare a noção louca no hinduísmo e o Monai de Jean, 14, 2. Em vários apócrifos dos primeiros séculos, mas particularmente na Ascensão de Isaías, os estados do ser
tornam-se objeto de simbolismo espacial, os 7 céus, etc. Todos eles, Judas, 6, texto grego. Esta tradução não é literal, mas pretende fazer as sombras do grego original. O IPIN, nota do copista, caracteres gregos não facilmente transponíveis com um teclado latino, que aqui traduzimos por origem, é o equivalente do Novo Testamento. Apoc. 3, 14, tanto dos judeus Resquif quanto dos Roche, em Septil e Caput. W. SOLOVIEV, Rússia e a Igreja Universal, Terceira ed., Paris, 1922, p. 240, Aquila traduz o em princípio do Gênesis, 1, Beresquif, Parenkefalaio. Ideia mãe e arquétipo como essência e fonte, origem e líder como existência, é por isso que Deus criou todas as coisas Biresquif, em sua Sofia, que é ousia em relação ao seu ser, Fusis em relação à sua ação interna, Sofia quando no mundo, criável em virtude desta participação divina que é a sabedoria policroma, F. 3, 10. E é também por isso que Cristo, em quem esta sabedoria se encontra como tal, como princípio de comunicabilidade, do contágio ontológico, é o Roche, o Caput, o Principium Krishuraidei, arque de todas as coisas, visíveis e invisíveis, de modo que nele se encontra a plenitude universal. Tanto do criado como do incriado, Rev. 3, 14, Colossenses 1,19, 2,19. Mas existem, dentro da existência universal, inúmeros ciclos estases ontológicos, estases ou ciclos conforme o ponto de vista onde se coloca, mundos coexistentes, mesmo que simplesmente compossíveis, formando todos juntos o universo, a nave é Vishal. Estas dispensações têm a sua própria duração, o seu próprio ritmo de devir, o seu tempo, as suas dimensões. Efésios 3, 18, que podem ser descritas ou intensidade, são tantos eons, séculos, se retivermos o significado primitivo deste último termo, e tradicional, Kalpa, Yu-Gi-Oh!, Golden, Olan, Ateu, Aevon, que não se restringe a 100 revoluções terrestres ao redor do Sol. Satã igual a este, mal, Aeon é, portanto, uma ontosfera, um sistema de criaturas aparentemente fechado. Este cosmos que cai sob a observação e apreensão de nossos sentidos é São Paulo o chama de, este é 2 cor, 4, 4. É aqui que se aplicaria a definição de Einstein, ilimitado, mas não infinito, ilimitado para seus habitantes, finito para qualquer existência que o ultrapasse. Mas também vemos que, para uma representação gráfica, se situamos eon, graças a coordenadas como as de Efésios 3,18, esse eon aparece como habitat, o domicílio de Judas, 6. Céu, terra, purgatório, limbo, inferno, etc. Se nos espantamos de tentarmos aqui realizar o que quis dizer São Paulo, entre outros. Por estas expressões epistolares que tantas vezes são transmitidas, de um exegeta a outro, sem se perguntarem qual é a sua atualidade, responderíamos a isto, quando o apóstolo nos fala de hierarquias espirituais qualificando-as, por exemplo, asterisco 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 e asterisco 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 asterisco, caracteres gregos, essas denominações são totalmente arbitrárias ou o autor tinha um significado preciso em mente. Mesmo supondo que ele tomou emprestada das teosofias e então invoga essa nomenclatura altamente nuançada, ele doravante assume a responsabilidade por ela, para ele, designações como potestades, principados, domínios, etc., tem cada qual um significado preciso, que se refere ao seu ser ou atividade específica. E, voltando à etimologia de asterisco asterisco e asterisco 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 asterisco, tais anjos seriam, portanto, relativamente ao nível das causas secundárias,
iniciadores de canais, asterisco asterisco asterisco, outros, reservatórios de onde o ser fluiria para criaturas de ordem inferior, asterisco 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 asterisco. A Kabbalah associa todas essas hierarquias com os vários estágios da criação, cuja sucessão aqui é apenas lógica e hierárquica, como subordens e intermediários, e, em certas epístolas paulinas, Gálatas, Hebreus, por exemplo, não faltam alusões a esse papel. Leia, na obra de Numa mencionada na nota 1, página 189, pp. 57-59, no edito. Inglês por Dente Sons, 1934, pp. 50-51, e LATHAM, The Service of Angels, Cambridge, 1894, existem, portanto, segundo São Judas que expressamente se refere à tradição judaica, versículos 5-7, 9-11, mesmas fontes de 2 terâmetros 3, 8, anjos que efetuaram a sua própria desnaturalização, nota 1, página 189, e a noção de asterisco 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 em fio, 3, 20, em certo sentido. Sua própria distorção, se alguém sustenta que de fato eles foram criados em estado de graça, como Adão. Enquanto esperam o seu castigo final, que a parousia lhes trará, já provam, diz Tertuliano, os praelibatiossentiai, vivendo nestas trevas exteriores, de que fala o Evangelho. E que os egípcios simbolizaram. Êxodo 10, 23. Eles não se viam, não há mais comúnio na multidão sem contato mútuo ou contemplação, solidão dos condenados, eles estão juntos sem unidade, definição de caos em SOLVIEV, OP. Cite, pp. 225.228, 231.239, e ninguém podia levantar-se do seu lugar, não mais liberdade, portanto, mas fixidez. Sabedoria, 17, 14:18, vai mais longe e junta-se ao grego de Judas, 6, esta noite de impotência, expelido pelo abissal Sheol. Os mantém todos presos, não pela coinônia do alto, mas, pela mesma corrente das trevas. Com, 6, 16, SQ, Judas, 5 refere-se expressamente ao Egito. Na ascensão de Isaías e outros apócrifos, os Atos de Tomé, por exemplo, simboliza o mundo inferior, que os 7 céus, o ar e a terra. A zona definitiva. São Gregório Magno assume esse esquema por conta própria. Em Judas 6:7, já encontramos o antegozo de 2 tés, 1, 9, poenas in interitua eternas a facie domini, a parousia, eterniza, este castigo. São Judas continua, da mesma forma, Sodoma e Gomorra, e as cidades vizinhas, tendo fornicado, fornicar, não como no Apocalipse, no sentido de idolatrar, mas, como indica o contexto imediatamente a seguir, no sentido literal, contaminar é desnaturar. Da mesma forma, como os anjos acima mencionados, e tendo tomado a luxúria por outra vida, que não a legítima, sarcos igual à carne, vida. A luxúria dos sodomitas, não por do sexo oposto, mas do seu próprio. Este narcisismo torna-se, aqui, um homoangelismo, desprezo pela matéria, pelo homem, pela encarnação, uma espécie de espiritual, encontra-se aí como exemplo, passando pela sanção de um fogo eterno, literalmente asterisco asterisco asterisco, e que já constitui, para estas aldeias, uma antevisão do que as espera no juízo final. Passando aos gnósticos que desprezam a matéria, nossa epístola termina sugerindo uma analogia, da mesma forma, esses delirantes profanam, contaminar, intencionalmente, igual a desprezar. As línguas eslavas têm essa identificação, no vocabulário do insulto popular. O carne, sarca, a carne em geral, e não a carne,
deles, como traduz Crampon, desprezando o senhorio, blasfemando as glórias. No entanto, o arcanjo Miguel, em conflito justamente com o asterisco de toda essa ninhada, não resolveu formular a execração. Michel se recusa a julgar a si mesmo, ele teria seguido o exemplo de Lúcifer. Nolite judicare, contra ele, mas contentou-se deixar o castigo para Deus. Assim, os gnósticos vituperados por Judas, como os anjos caídos, insultam o que não sabem. 1 Pedro 1:12, quanto ao que conhecem naturalmente, e que por isso não é nem o senhorio do novo Adão, Fio 2:9-11, nem as glórias reservadas ao seu corpo místico, 1 Cor 15, 4049, 2 Cor 3:18, 4:17, ambos objetos de conhecimento sobrenatural, o que eles sabem em virtude de sua própria natureza, eles se corrompem como brutos, Judas 7:10. Ao longo deste texto, altamente significativo, surgem alusões à natureza da queda angelical. 5. Conteúdo da culpa dos anjos. Já vimos que grau mal, simples possível risco de criaturas livres, Lucas 20:13, mas possível negado. SOLOVIEV, OP. CIT, pp. 225.228, só tem existência objetiva e concreta porque Satanás se tornou o maligno. 2 graus em relação a Deus, a culpa do diabo e seus seguidores é, como qualquer pecado, uma falta de orgulho, originada em uma deficiência de fé, como em Eva, aliás. Resta ver como isso se apresenta, existencialmente, no que diz respeito à psicologia efetiva e atual, Tatsashilishi, dos anjos caídos, a natureza concreta ou conteúdo de sua transgressão. São Judas sugere um paralelo com os gnósticos. O que os sodomitas cometeram no nível físico, esses ancestrais dos albigenses perpetrando domínio intelectual. Almas encarnadas, corpos animados, compostos de espírito e matéria para espiritualizar o éon físico, ao invés de serem seus animadores, eles se promovem como contadores. São almas invertidas. A inversão carnal dos sodomitas corresponde à deles. Mental, psíquica. Agora, o apóstolo Judas retoma o paralelo e o aplica aos anjos caídos. Os gnósticos desprezam a matéria. Repunha-lhes a encarnação e a glória que, por ela, o homem pode derivar da cruz, da carne e do sangue antrópicos. Analogamente, como vimos, ao recusar o comércio sexual normal para se limitar à homossexualidade, as cidades perdidas, Sodoma, etc., providencialmente, esforçar o mundo para o seu asterisco. Os gnósticos e os sodomitas apenas refletem, nos planos, respectivamente psíquicos e somáticos, ílicos, a homofisia, o homoneumatismo, o angelismo exclusivo e policiado dos anjos caídos, e, de fato, Pascal diria que os dualistas, os puros, ou cátaros, querem bancar o anjo. O que os sodomitas abominam é, como os maniqueístas e os albigenses mais tarde e talvez pelas mesmas razões, em virtude de Deus saber que sode, dos mistérios perdidos o casamento, a perpetuação da carne, a obra do demiurgo, tudo. Isso fornece ao desígnio divino para o homem a carne da qual nasceu Cristo e que o seu corpo místico possui consigo. Ao lermos as provas deste estudo, M. Lechan, J. Coppens, professor da Universidade de Louvain, acaba de publicar em Antuérpia um forte folheto sobre a natureza da queda como um fato histórico, de Kennis van Goeden Quadin et Paradisverhaal. E conclui com esta hipótese, a vocação natural que Deus lhe confiou e que o seu marido lhe significou solenemente, Eva não aceitou, e o homem, depois, deu-lhe o seu apoio nesta rebelião.
A serpente quis seduzir a mãe de a humanidade a se engajar em uma dessas práticas gravemente pecaminosas e antinaturais para evitar a prole, práticas que mais tarde, como sabemos, prevalecem no culto de Ishtar, pp. 54-56. Também aqui, o ódio jurado pelo diabo ao gênero humano, este arrivista, cuja existência psicofísica constitui, para ele, um insulto aos espíritos puros. Portanto, não diremos, com certos padres, que a queda dos anjos data deste episódio narrado por Gênesis 6:2, onde os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, a menos que esteja lá, já que, muitas vezes, as hierarquias sobre-humanas são qualificadas como descendência divina no Testamento, mas também os homens cujas funções sociais vêm de cima, os juízes, por exemplo, em tal texto citado por Jesus no quarto Evangelho. Lucas 3:38. De uma incubada, destinada a sujar, como diria São Judas, por uma paródia monstruosa, o grande mistério do casamento. Mas nada no texto bíblico confirma ou invalida esta glosa. O que nos parece plausível é que, na tradição judaica assumida isoladamente pela última epístola canônica, o pecado dos anjos consiste no desprezo da encarnação, tomada no sentido mais amplo. É por esse gnosticismo e catarismo antes da carta que Deus os tartarizou, amarrando-os nas trevas para reservá-los para si em vista do juízo. 2 Pedro 2:4. Isso significa que sua punição final ainda está por vir. Ap 20,8-10, eles subiram sobre a face da terra e cercaram o acampamento dos santos. Mas Deus fez descer fogo do céu e os devorou. E o diabo foi expulso na lagoa, e eles serão atormentados. Todo o quadro da derrota demoníaca final está no pretérito, mas a punição é expressa por um verbo no futuro. Até então, o diabo e as pessoas podem vagar como tantas ansiedades hipostasiadas, já paralisadas, acorrentadas, pela noite que as invade e satura cada vez mais. O taoísta, Traite des influences errantes, traduzido para o francês por A. de Pourville, Mathieu. Eles implorarão a Jesus, o desprezado Judas 8, o homem-deus rejeitado por seu soberba, e cujo poder se manifesta a eles, mais tarde demais, para não atormentá-los prematuramente. Mate 8:29, o tempo de seu castigo final ainda não chegou. Expulsos do endemoninhado Gerazeno, eles rezarão a Jesus, não para mandá-los se jogar no abismo, no poço sem fundo, mas para deixá-los ainda, nesta terra, isto é, no mundo sensível, na terra. Lucas 8:31, Marcos 5:10, Rev 9:1-21, 10, Mateus 25:41. É por isso que os encontraremos mais tarde, regidos por seu pelo iniciador de seu aeon, para espíritos malignos. O Novo Testamento prefere usar a palavra arcon, que é a contraparte de arquegos, Rebiar 2:10, onde tem o significado de líder marchando à frente de suas tropas, de guia abrindo caminho e conduzindo seus homens. Atos 3:15, ao invés de arque, reservado para aquele que, sozinho, pode ser legitimamente chamado de